Vamos continuar com a leitura da aula de Silathyara Maharaj, que começamos ontem de manhã, falando sobre controlar os impulsos, controlar os desejos. Já falamos quais são os desejos, mas nunca é demais repetir. Quais são os impulsos, desejos que nós temos que controlar? O desejo de falar. Não falar harikata, mas falar da vida dos outros, fofocar, falar notícias mundanas, controlar esse desejo. Controlar o desejo da ira, de ficar nervoso, de explodir, controlar o desejo de ficar irado, controlar o desejo da mente. A mente sempre quer algo novo, a mente nunca está contente com o que nós temos. Controlar o desejo do sabor, do paladar do alimento, honrar a praçada, não ficar preocupado em comer algo gostoso. Temos que honrar a praçada, não importa se a praçada está gostosa ou não. Praçada é um serviço devocional, nem sempre o serviço devocional ele é agradável, mas a praçada é agradável. Então, não ficar o tempo todo querendo comer algo gostoso, sempre querer algo gostoso. O outro impulso que temos que controlar é a quantidade de comida que nós comemos. Não comer em excesso, comer o suficiente para você viver. Tanto faz você comer 1 grão de arroz de praçada ou você honrar 1 quilo de arroz. Praçada é praçada. E o sexto impulso é controlar os genitais, controlar o desejo de usar genitais. Então esses são os 6 impulsos que nós temos que controlar. E aí, continuando aqui a aula de Silathyara Maharaj, ele fala assim: ninguém te proíbe de dormir, mas lembre-se que quanto mais você aumentar o seu tempo de dormir, o seu sono, a comida, o medo e o sexo, ahara, nidra, baila, maitunan, chá, mais ele aumentará. Quanto mais você fizer essas coisas, mais você vai ter vontade de fazer. Na verdade é sempre assim, né? Você pode ver a pessoa que come muito, ela come e nunca está satisfeita, está sempre com fome. Quanto mais você come, mais você quer comer. E assim por diante, todos os impulsos que foram falados hoje aqui, né? O mesmo vale para os impulsos da mente, do estômago, dos órgãos genitais. Quanto mais você ceder a esses impulsos, mais eles aumentarão. Quanto mais você fizer e falar, eu não aguento, eu tenho que fazer isso, mais você vai ter vontade. Não é você fazendo mais que você vai enjoar. Não, muito pelo contrário. Quanto mais faz, mais quer. Isso é com o consumo de álcool, é com o consumo de droga, isso é com quem fuma cigarro normal também. Enfim, quanto mais você... O vício cada vez aumenta mais. O vício não diminui, o vício não enjoa. As pessoas que gostam de jogar, quanto mais joga, mais quer jogar. E assim por diante. Então, a forma de você parar de controlar esses impulsos é fazer cada vez menos, até que um dia vai parar. Mas a vida devocional, no início, como eu falei ontem, no início a gente tem que usar a inteligência, porque a alma ainda não consegue controlar tudo, porque Krishna fala no Bhagavad Gita, a alma controla a inteligência controla a mente controla os sentidos, mas nós não estamos andando no estágio que a alma controla tudo. Então nós temos que usar a inteligência. E gradativamente vai chegar um dia que você está controlando esses impulsos tranquilamente, sem usar a inteligência. Você não vai ter mais vontade de fazer aquilo. Isso é a prática devocional adequada. Algum dia vai sumir essa vontade de comer muito, de comer somente comida gostosa, enfim, de fazer tudo isso. Algum dia vai sumir. É claro que não é do dia para a noite, mas algum dia some. Continuando aqui,
Lembre-se sempre disso, disse Lachara Maharaj. É Maharaj que fala. Nós cantamos Choyo Vegadomi, quer dizer o seguinte: por favor, subjugue os 6 impulsos. Nós cantamos isso na canção da noite, o Revashinavatakura. Toda noite nós cantamos isso. Subjugue os 6 impulsos. Choya Dosa Sodi, por favor, corrija as 6 faltas, as 6 falhas. Nós tínhamos um irmão espiritual, um sannyasi, que ele comia 70 lutes. Guru Maharaj disse: a sua natureza não mudou. As pessoas, elas levam você para as suas casas, mas você chega lá e abre a geladeira sem nenhuma timidez. Os filhos e os demais familiares, eles podem até comer carne nessas famílias, mas ele ia lá e abria a geladeira para ver que comida tinha. É por isso que Guru Maharaj disse: quando ele é levado para lá, é um grande problema para mim. Isso é Jiva Vega, impulsos da língua, impulsos do paladar. É necessário controlar todos os impulsos. O impulso da mente, Mana Vega, língua, Jiva Vega, da quantidade que comemos do estômago, o Dara Vega, dos órgãos genitais, o Pasta Vega, falar, Vakya Vega, e a raiva, Krodha Vega. Vega é impulso, né? Vega é impulso. Então, de qualquer forma, não vou tomar muito do seu tempo, disse Lachara Maharaj. Nós devemos cantar Bhaja Bhakata agora. Ele deu essa aula no dia de Ekadashi, né? Então, se cantar a canção... Não, desculpa. Ele está na hora do almoço e aí tem que cantar o Bogara aqui, para a oferenda da comida. Bhaja Bhakata Vatsa Gora Hari. Eu virei aqui e falarei novamente à noite, após o Arati noturno, o Gora Arati. A praçada será distribuída durante todo o dia de hoje, até a noite. Aqueles que honrarem a praçada primeiro, por favor, venham e ajudem a distribuir a praçada aos outros. Também daremos a praçada amanhã à tarde e haverá a praçada para aqueles que ficarem no templo à noite também. Se algum de vocês quiser ficar no templo, pode ficar. E se alguém quiser ficar permanentemente morando aqui no templo, pode entrar em contato comigo. Mesmo que alguma senhora ou criança queira ficar, eu providenciarei isso para você. Eu darei a você a oportunidade de servir ao templo, ao Senhor Supremo, o tempo todo. Então, se Lachara Maharaj está falando que se alguém quiser morar lá, se render, pode ir, ela só falar com ele, conversar com ele. Pode ser uma senhora, pode ser uma criança, não importa. A alma que tem essa grande fortuna, ela deve aproveitar isso. Somente uma alma com grande fortuna pode morar no templo, pode ficar lá trabalhando 24 horas por dia, sem querer ganhar R$1, somente por sukriti, somente querer servir Deus.
Então ele falou, quem quiser pode vir, converse comigo. Alguns realmente ficaram, outros não, a maioria não. A maioria não quer morar no templo, a maioria não quer ter uma certa austeridade. A maioria quer acordar a hora que quer, fica acordado até de noite, né, fazendo algo material, bem de madrugada às vezes, e depois no outro dia acorda a hora que quer, não participa do Mangalwara, porque na sua casa ninguém controla. Silathyara Maharaj já falou isso, na sua casa ninguém controla, você controla a tua vida, você faz o que você quer. Um dia você dorme até às 7, outro dia até às 8, outro dia até às 9, tem pessoas que dormem até meio-dia, 1h da tarde. Mas se você mora no templo, isso não vai acontecer. Mas a vida correta é a vida do templo. A vida correta é ir dormir cedo e acordar cedo. A vida correta é participar do Mangalwara, é cantar as canções de manhã e à noite, é pregar, escutar Harikatha, é fazer o serviço, limpar o templo, fazer guirlanda para as deidades, para o guru, cozinhar para a deidade, oferecer a boga. Isso é uma vida adequada. Isso existe no templo. Na sua casa pode haver? Sim, também pode haver. Mas na sua casa não tem ninguém lhe cobrando. E Silathyara Maharaj falou claramente isso. Na sua casa você faz o que você quer. E a preguiça domina a gente. Maya vai dominar. Se tem alguém te cobrando, já você ainda tem a preguiça, mas tem alguém te cobrando. Fala, vamos lá, vamos acordar. Já está na hora do Mangalwara aqui. Você cantou a Japamala hoje? Vai lá limpar o templo, está sujo, vai fazer isso. Então, se tem alguém te coordenando, se tem alguém te cobrando, é mais fácil para nós fazermos. Quando deixa tudo para nós, é muito difícil. É muito difícil aquele que tem a determinação de fazer tudo corretamente e estar sozinho. É extremamente raro. Se não tem ninguém te cobrando, é muito difícil, muito difícil. Mas se tem alguém cobrando e você está fazendo junto com a pessoa, aí se torna mais fácil. Então, Silathyara Maharaj, ele começa a cantar agora, né, no final da aula, Hare Krishna, né, e depois Nitai Gaura Haribol. Assim ele termina essa aula do meio-dia, do dia do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu. Vamos continuar aqui a leitura, provavelmente vai ser a aula da noite. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui pelos comentários do Facebook. Então, essa aula que nós lemos agora, o subtítulo é Controle os seus impulsos, controle os seus desejos. Todo mundo tem desejo, mas nós temos que controlá-los. Até o momento que não vamos ter mais. Mas todo mundo tem, eu não conheço ninguém sem desejo. Com exceção dos gurus genuínos, claro. Mas o resto, todo mundo tem algum desejo material. Agora a aula é arranhões das almas pecaminosas. Então, Silathyara Maharaj continua dando essa aula em Ekachakradam, é a aula noturna, né? A continuidade da aula que ele deu na hora do almoço, agora à noite ele vai dar essa aula aqui. Essa aula foi dada no dia 7 de fevereiro de 2020 para os devotos bengalis. Lá em Ekachakra ou em Navadvip, Silathyara Maharaj, ele dava aula primeiro para os ocidentais. Os bengalis ficavam ouvindo, porque a maioria não sabe falar inglês. A maioria dos bengalis não sabe falar inglês. Então, ele dava aula primeiro para os ocidentais e depois ele dava aula para os bengalis. Porque se ele fizesse o oposto, ele desse primeiro aula para o bengali e depois para o ocidental, ninguém aguenta, nenhum ocidental aguenta ficar lá. Mesmo sabendo que a alma entende todos os idiomas, nós não temos essa fortuna espiritual. Os bengalis ficavam lá escutando inglês, mesmo sem entender o intelecto entender, eles ficavam assistindo lá. E depois, quando acabava 1h30, 2 horas de aula em inglês, Silathyara Maharaj começava a aula em bengali.
mais 1h30, 2 horas de aula. Silatya Maharaj dava 4, 5 horas de aula direto. Depois do dia inteiro estar no serviço devocional, à noite também ele ficava 4, 5 horas dando aula. Isso daí é inconcebível para nós. Só quem viu pode provar que isso era possível. Com ele era possível. Então vamos começar aqui agora. Ele começa falando do Jadwani, né, curtinho. Falou Jan Vishnupada Jagadguru, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, e mais um pouquinho aqui do Jadwani. Deixa eu ver onde acaba o Jadwani aqui. Ele acabou de falar o Jadwani, e aí um devoto pergunta para ele. Não, um devoto fala Jaya, Vishnupada Sarvati Nirmal, Acharya Maharaj Ki Jaya. E Silatya Maharaj canta Emona Durmati. Emona Durmati é uma canção glorificando Mahaprabhu, chama-se Danyatmika. É a canção glorificando Mahaprabhu que Srila Govinda Maharaj mais gostava. Tinha 2 canções que Srila Govinda Maharaj mais gostava. Glorificando Mahaprabhu era Danyatmika. Glorificando Nityananda Prabhu era Nitai Gunananya Mara. O nome da canção é Manashitsa. Então as 2 canções que Srila Govinda Maharaj mais gostava para Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. E aí Silatya Maharaj começa a cantar essa canção e ela diz o seguinte: aqui só tem a canção em bengali. E aí ele fala o verso: Mukhan Karoti Vachalam Pangum Lagaya Girim Jati Kripa Tan Aham Vande Shri Gurum Dina Taranam. O que quer dizer isso? O mundo pode falar, o manco pode subir uma colina. Tudo o que é necessário é a misericórdia de Gurudeva. Tudo o que precisamos é a misericórdia de Gurudeva. O resto não precisamos de nada. Gurudeva dando a misericórdia para nós temos tudo. E o que é a misericórdia do Guru? É serviço devocional. Misericórdia é sinônimo de serviço devocional. As pessoas pedem misericórdia para o Guru, mas nem sabem o que é misericórdia. E aí quando o Guru dá o serviço devocional, a pessoa vira as costas. O Guru, ou enfim, o representante do Guru. Então, esse é o verso que normalmente se começa uma aula citando esse verso. As pessoas sentadas ali, elas estão sempre conversando, disse Silatya Maharaj. As almas que são avessas ao Senhor Supremo, Sri Krishna, elas não têm o conhecimento ou a memória de Krishna. Não lembram-se de Krishna. As almas condicionadas, limitadas como nós, pela ilusão, elas nunca podem se lembrar ou conhecer o Senhor Supremo Sri Krishna. Todos estão cantando kirtans, mas eles estão falando, eles não cantam o santo nome em casa. Mesmo quando eles vêm aqui por 3 ou 4 dias, eles se sentam e não cantam. E quando os outros estão cantando, eles obstruem. Silatya Maharaj está dando aula para os bengalis e eles são assim mesmo. Não só eles, né? Aqui no Brasil também acontece isso. As pessoas não cantam, né? Estão aqui no templo, não cantam porque a maioria não sabe cantar.
E porque não sabe cantar, porque não pratica em casa, então não cantam e ainda conversam. Conversam durante o Kirtan, conversam durante o Harikatha. Isso é uma ofensa enorme. É uma ofensa enorme você falar paralelamente a quando tem alguém falando Harikatha. Quando tem o canto congregacional, você fica falando paralelamente. Isso é uma ofensa muito grande. E lá também acontece isso. Lá na Índia também acontece isso. Então eles obstruem, eles atrapalham o canto congregacional. Quem pode ser um ofensor maior do que este? Diga-me, quem pode ofender mais do que aquele que obstrui o canto congregacional do Santo Nome? Eles vêm para a terra sagrada de Nityananda Prabhu, onde Nityananda Prabhu apareceu, e eles se comportam assim, se comportam mal. Todos vocês sabem que Nityananda Prabhu, ele resgatou Jagai Madai. Todo mundo sabe dessa história. Mas Jagai e Madai, eles nunca fizeram nenhum Vaishnava parada. Eles podiam matar, eles podiam roubar, mas eles nunca fizeram nenhuma ofensa a um Vaishnava. Nunca falaram mal de um Vaishnava. Por isso, eles foram resgatados, eles foram salvos. Você pode perguntar, Madai, venceu Nityananda Prabhu, ele bateu em Nityananda Prabhu. Isso não é uma ofensa a um Vaishnava? Vaishnava parada? Essa é a pergunta. Se ele não tivesse atingido Nityananda Prabhu, ele seria resgatado? Diz Silachara Maharaj. Tudo isso é um lila de Nityananda Prabhu e de Mahaprabhu. E se Nityananda Prabhu não tivesse sido atingido por Madai, a glória de Nityananda Prabhu, ela seria revelada neste mundo material? Mesmo quando Nityananda Prabhu ele foi espancado, ele não se importou, ele continuou dizendo repetidamente, diga Krishna, diga Hare Krishna. Jagai Madai, eles eram ofensores de Sri Guru e Vaishnavas, mas Nityananda Prabhu, ele não se importava. Ele continuou dizendo, você pode me bater, apenas diga Krishna, apenas diga Hare Krishna, diga Krishna apenas, uma vez, Hare Krishna, Haribol. Então, é um lila de Nityananda Prabhu com Jagai Madai, com Mahaprabhu. Da mesma forma que os lilas dos demônios, quando Krishna mata os demônios, é tudo lila. É passatempos de Krishna, passatempos de Nityananda Prabhu. Como que a gente saberia essa história se se Madai não tivesse quebrado o jarro de vinho, de barro na cabeça de Nityananda Prabhu? E ele, mesmo assim, ele falou, cante Hare Krishna, cante Haribol. Ele é a misericórdia personificada. Então, isso foi um lila para que nós compreendêssemos que Nityananda Prabhu é o Adi Guru. Ele é a misericórdia personificada. Jagai Madai, eles foram usados para acontecer esse lila. Da mesma forma, na batalha de Kurukshetra, Krishna, ele criou a batalha de Kurukshetra. Por que foi feito tudo isso? Para ele, porque ele tinha que passar novamente para nós toda a filosofia.